Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 16 de julho de 2017, na oportunidade meia-noite e 11 minutos. Quero continuar aquele assunto que eu estava falando sobre palavras parônimas e homônimas, e agora eu vou aprofundar um pouquinho nas palavras homônimas, tá bom? Só recapitulando e agradecendo a todos que têm me apoiado, e quero me pedir desculpas pelo áudio, que não ficou tão bom assim. Já o áudio no meu computador não é muito legal. Eu não tenho uma câmera assim profissional, que quero ter. Porém, eu deixei eu sempre deixo um fundo musical, eu coloquei o rádio e ficou muito alto. Então, as pessoas conseguiram compreender, tanto que houve gente que tiveram pessoas que vieram agradecer, que aprenderam, e eu fico feliz, muito feliz com isso, tá bom? E na oportunidade, só para recapitular, eu falei sobre palavras parônimas no outro vídeo e palavras homônimas. Palavras parônimas são aquelas que têm pronúncias e grafias semelhantes, com significado diferente. Exemplo, eminente e iminente, docente e discente. No caso, docente é o que? É o que ensina, discente é o que aprende. Tá? Eu falei sobre palavras homônimas, que são palavras que a pronúncia são iguais, essas palavras, porém a grafia tem significados diferentes. De exemplos, por exemplo, serra, temos serra, montanha, temos serra de serrar, entendeu? Que é aquele instrumento, serrote. Temos a palavra ferrar mesmo, ferrar com C é fechar, ferrar com F é cortar, e por aí vai. Então, existem várias palavras homônimas, que elas têm grafias diferentes, mas a pronúncia são iguais, tá bom? A pronúncia são iguais. Concerto é uma delas. Temos concerto com C, que é o concerto musical, ou uma aliança também. E concerto com S é de consertar, de reparar algo. Nessa oportunidade eu quero falar sobre as palavras homônimas. Eu vou aprofundar. Tem uma subclasse das palavras homônimas que são chamadas de homógrafas. O que são isso? O que são essas palavras? São palavras que têm a grafia igual, porém o som é diferente. O som dessas palavras são diferentes, tá? E temos os homônimos perfeitos, que são palavras escritas iguais, a grafia é igual, o som, ou seja, a pronúncia dela é igual, são iguais, no entanto, significados diferentes, tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com homógrafos. Homógrafos é uma subclasse das palavras homônimas, que elas têm pronúncias diferentes, no entanto, a grafia são iguais a grafia delas. Por exemplo, força, substantivo, e força, que é o verbo, a conjugação, o verbo flexionado na terceira pessoa, tá? Do singular, no caso, é o do verbo forçar. Vamos a um exemplo de uma frase para ficar fácil. Força. Juliana tem uma força de vontade muito, muito grande. É um exemplo. Ou Juliana tem força de vontade. Deixar assim a frase, fica melhor. Força. A moça ciumenta força muito a relação. Ele força muito a barra. É um exemplo dessa frase. Então, podemos ver que os sons são diferentes, a pronúncia é diferente e a grafia é igual. Significados diferentes. Almoço, substantivo, que é a refeição, todo mundo sabe. Eu posso dizer assim, o almoço está muito bom. O almoço foi horrível. E almoço, que é o verbo, do verbo almoçar, comer, no caso, que está na primeira pessoa do singular, no tempo presente, modo indicativo. Um exemplo disso. Eu almoço tarde aos domingos. Entendeu? Eu almoço às 14 horas. É um exemplo de frase. Então você tem essas duas palavras, elas escritas são iguais, porém o som, a pronúncia é diferente. Isso são palavras homógrafas. Outra, gosto, substantivo,
vamos dizer assim, fulano tem bom gosto, ele tem mau gosto, é um exemplo. E gosto, que é o verbo, tá vendo aqui? As palavras são escritas iguais, porém os sons, a pronúncia delas são diferentes. Eu posso dizer assim, fulano tem... não, tem outro. Vamos pra cá. Do gosto. Eu gosto de ouvir rock. É um exemplo. Você poderia dizer assim, eu gosto de falar. Eu gosto de ir às exposições. Isso é uma particularidade minha, eu também gosto. Eu gosto de ler. Entenderam? E aí, às vezes eu falo assim, o verbo no tempo presente, modo indicativo. Tem pessoas que têm dúvidas do modo indicativo e do modo subjuntivo. Eu vou só repetir. Só para ficar claro, deixa eu fazer esse parênteses aqui. O modo indicativo é o modo da certeza. E o modo subjuntivo é o modo da dúvida. Tá bom? Só para você não ter mais dúvida em relação a isso. Mas voltando, as palavras homógrafas, então, para você entender, são as grafias. A grafia das palavras são iguais e os sons são diferentes. Tanto que homógrafos vem de homos, que é o mesmo, e grafos de escrito. Tá? Continuando. Homônimos perfeitos. Que vem a ser? Que é isso? Homônimos perfeitos são aquelas palavras que elas têm a mesma pronúncia, a mesma grafia, ou seja, a grafia é a mesma escrita, tá? Vem do verbo. Grafia vem do grego, tá? Que é escrever, do grafo. Grafo é escrever em grego. A mesma grafia, o mesmo som, tá? A mesma pronúncia, porém significados diferentes. Como que você percebe? No contexto de uma frase. Aí você vai entender quando é uma palavra, quando é outra. Vamos ver aqui exemplos. Cedo, advérbio, e cedo, verbo. O cedo, advérbio de tempo. Cheguei muito cedo à escola. Ou seja, estou dizendo que eu cheguei cedo, muito antes do horário. É o advérbio de tempo. Tá? Cedo, como verbo, é verbo na primeira pessoa do singular, tempo, presente, modo indicativo. Eu cedo, mas você também tem que ceder. Ou outra frase, eu cedo meu lugar para um deficiente. É um exemplo de frase que você pode usar com a palavra cedo. Então, existem essas duas palavras, elas são iguais, pronunciando, mas elas são diferentes, independente do contexto. Tá? Continuando, verão, substantivo, que eu estou falando da estação do tempo, da estação de tempo verão. E verão, verbo, que é o futuro do presente, a terceira pessoa do plural, tá bom? Modo indicativo. Verão substantivo, por exemplo, o carioca ama o verão. Claro que eu estou falando em termos. Eu particularmente detesto o verão, detesto o calor, mas eu estou só dando um exemplo de frase. Eu também posso trazer uma frase, elaborar uma frase assim: eu odeio o verão, realmente detesto o calor. É um exemplo meu, tá? Verão como verbo, tá? Viu que as palavras são iguais, as palavras, no caso, a grafia e a pronúncia, mas elas são diferentes. Verbo. Os alunos verão o resultado de seus esforços. Ou seja, que é uma ação futura, que eles terão a percepção das suas ações, tá? Quando eu uso essa palavra para verbo, eu uso verão, mas não tem nada a ver com o verão do tempo, da estação do ano, tá bom? Eles verão o fruto de suas ações. Eles verão o seu descaso. Eles verão uma outra frase aqui. Eles verão as ações do político corrupto. Eles verão quem é aquela pessoa. Eles verão o seu caráter. Então, são exemplos de frases com a palavra verão, verbo, tá bom? Agora, arma, que é um instrumento de defesa, um instrumento pode ser de defesa ou de ataque. Né? Existe vários tipos de arma. Arma branca, que é palavra substantivo. Por exemplo,
assaltou com arma branca. É um exemplo de arma substantivo. Tem outras palavras também. Tomou a arma da mão do meliante. É uma outra frase com a palavra arma. Agora também tem arma verbo, que é do verbo armar. Um exemplo de frase: ele arma ciladas para os seus amigos. Ele arma emboscadas na estrada. É só um exemplo da palavra arma, do verbo armar, está conjugado na terceira pessoa do singular. Então tem arma substantivo e arma verbo. Essas palavras são exemplos de homônimos perfeitos. Lembrando que homônimos perfeitos são aquelas palavras na grafia e na pronúncia são iguais, a forma dela de você escrever, a forma de você pronunciar, mas no entanto os significados são diferentes, tá, em determinado contexto. Existem outras, por exemplo, canto, que é o canto da sala, e tem o canto do verbo cantar, entendeu? Eu canto e toco, ou seja, eu canto e toco todo mundo de perto, é um exemplo. E tem o canto da casa. Então, palavras são exemplos também de homônimos perfeitos, tá bom? Então, gente, eu queria somente aprofundar um pouquinho nessa parte, porque eu toquei de leve nesse tema no outro vídeo, que eu falei sobre palavras parônimas e palavras homônimas, só para não deixar em dúvida, tá bom? E assim, se você gostou, curte, compartilhe. Se você já sabe, fico muito feliz e agradeço, tá? Mas se você conhece alguém que não sabe, se você aprendeu, ótimo. Meu propósito, eu cumpri meu propósito em poder ensinar pessoas, ajudar pessoas. E você que já sabe, mas eu conheço alguém que não sabe, eu não gosto de explicar, até te explicar, mas eu já sei. Compartilha com ela, tá? Compartilha, porque o que você ganha, sabe, com esses vídeos? Você está ganhando dinheiro? Não. Isso aqui eu faço exclusivamente por vontade e por sentimento, tá? Por sentimento, apenas porque para ajudar meu próximo. Só para isso, tá? Só para isso. Eu gasto meu precioso tempo, eu estudo, tenho meus afazeres, eu gasto meu precioso tempo para alertar pessoas, não só em relação a questões humanísticas, a questões de pensamento, questões de reflexão, mas também de língua portuguesa e outras questões de ensino. Eu lido com ensino, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.